Olá, meus queridos. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra ao seu coração. Deus falou primeiro ao meu e eu venho trazer essa palavra para você hoje. Não estou colocando vídeos frequentemente devido a alguns problemas que eu estou passando aqui, mas sempre que eu puder, eu vou estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Você que me segue, você que gosta de ver meus conteúdos, eu te agradeço e fique tranquilo que você vai sempre receber uma notificação todas as vezes, que eu estiver postando um vídeo, tá? Basta você dar um joinha aí e me seguir que você vai sempre receber essa notificação. Hoje eu quero falar com você a respeito de um homem chamado Daniel. Daniel, todos já ouviram falar da história de Daniel. É aquele mesmo que foi lançado na cova dos leões. E eu estava hoje estudando sobre essa palavra e muito me chamou a atenção, Porque a gente ouve falar muito de que Daniel foi lançado na cova do leão, que Deus livrou Daniel da cova do leão e muitas vezes não sabemos o porquê. Por que Daniel foi lançado na cova do leão? Você sabe? O motivo que levou Daniel a ser lançado na cova do leão? Bom, vou te explicar. Houve, no tempo do rei Dário, houve umas leis estipuladas. O rei Dário ele escolheu 3 homens para ser presidente. E dentre esses 3 homens, Daniel era um deles, Só que dentre eles 3, Daniel ele se destacou, além dos presidentes, os satrapas, que eram as pessoas, os homens que se reuniam para tomar decisões, resolver problemas da época. E Daniel ele se destacou. O rei Dário ele gostava de Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, um homem puro, um homem que adorava a Deus. E ninguém conseguia achar um defeito em Daniel. Só que por o rei Dário gostar muito de Daniel, aquilo chamou a atenção dos outros presidentes, dos outros satrapas, que faziam reuniões, decidiam as coisas naquela época, junto ao rei Dário, e eles não gostaram. Eles não gostaram de Daniel se destacar. Eles não gostaram porque o rei ele já tinha planos para Daniel, planos que colocava Daniel acima daqueles outros que estavam ali. E eles procuraram achar uma forma de impedir que Daniel se destacasse no meio deles. Então, eles procuravam achar algum erro em Daniel, mas eles não conseguiam achar erro em Daniel, porque Daniel ele era temente a Deus. Daniel amava servir a Deus. E Daniel procurava fazer tudo corretamente, como manda as leis de Deus. E aqueles homens, por não achar um motivo para poder acusar Daniel, eles pensaram assim: vamos ter que acusar Daniel sobre a lei do próprio Deus dele. Então eles tinham que armar uma situação que conseguisse condenar Daniel. E Daniel, quando aliás, não vou nem chegar nessa parte que eu ia falar. O que aconteceu? Aqueles homens, eles se reuniram junto ao rei para decretar uma lei. Essa lei era a seguinte: durante 30 dias, ninguém podia orar e nem pedir nada para nenhum tipo de Deus e para nenhuma pessoa, a não ser que fosse o rei. Quem desacatasse essa lei seria lançado na cova dos leões. Só que eles fizeram essa reunião e não convocaram Daniel, porque eles sabiam que Daniel não ia concordar com essa situação, porque Daniel ele adorava Deus. Então eles procuraram vários defeitos para poder acusar Daniel e não achou, mas eles perceberam uma coisa. A palavra do Senhor diz que Daniel ele orava. Daniel orava todos os dias ao Senhor. E isso foi uma brechazinha que aqueles homens acharam para conseguir criar algo contra Daniel.
Por isso eles resolveram se juntar ao rei e pedir ao rei que decretasse essa lei, que ninguém fizesse petição, que ninguém orasse a nenhum Deus que não fosse o rei. E o rei, ele acabou concordando com essa lei. Porém, Daniel não fez parte dessa reunião. Então, amados, o que aconteceu? Daniel, ele quando ficou sabendo, né, dessa lei que foi revigorada, Daniel fez o quê? Ele foi buscar a Deus mais ainda. Diz a palavra, né, no capítulo de Daniel, versículo 6, capítulo 6, versículo 10, diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, ele se colocava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, né? Só que ali ele fez o que? Ele triplicou a oração, buscou mais ainda ao Senhor. Então, aqueles homens aproveitaram, correram lá no rei, você não fez ali, não decretou que ninguém poderia orar a Deus nenhum e nem fazer nenhum pedido que não fosse, né, ao Senhor? E o rei, sim, eu decretei essa lei. Pois aquele Daniel, ele está desobedecendo, está desacatando a sua lei, pois ele está orando 3 vezes por dia ao seu Deus. Então o rei, ele, naquele momento ali, ele se sentiu triste, ele se entristeceu porque ele amava Daniel, ele gostava de Daniel, ele tinha planos para Daniel. E provavelmente na mente dele veio assim, logo Daniel, que eu já tinha projeto para ele, está fazendo isso. Então foi criada uma situação meio constrangedora, porque o rei, ele não queria lançar Daniel na cova dos leões. Mas se ele mesmo, né, assinou decretando a lei, ele não podia voltar atrás naquilo ali que ele assinou diante de todos aqueles homens, né? Então, muito entristecido, ele mandou que lançasse Daniel na cova dos leões. Mas antes de lançar Daniel na cova dos leões, ele deu, né, um dia para Daniel parar de orar, para Daniel não fazer aquilo, para não ter motivo para jogar Daniel na cova do leão, porque ele simplesmente não queria fazer isso. Só que Daniel, ele continuou fazendo as suas orações. Então o rei mandou que levasse Daniel e lançasse na cova dos leões. E foi colocado, né, ali um tampão para que Daniel ficasse ali dentro e os leões devorassem Daniel. O rei, meus queridos, diz a palavra que ele dirigiu ao seu palácio, né, aqui no versículo 18 fala assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Olha que lindo! O rei, ele mandou lançar Daniel na cova lá dos leões, mas ao mesmo tempo ele foi lá jejuar. Ele foi jejuar para quê? Foi jejuar por Daniel. E essa palavra que muito me chamou a atenção, porque a gente ouve muito falar de Daniel na cova dos leões, mas não, muitas coisas passam desapercebido. E eu estudando essa palavra, eu pude parar aqui no versículo 10 do capítulo 6, depois você pode conferir aí na sua Bíblia, né? Fala que o rei, né, ele estava muito entristecido, ele dirigiu-se, né, ao seu palácio e passou a noite em jejum. E nem música ele quis ouvir, né? Diz que ele fala assim, passou a noite em jejum e não deixou trazer em sua presença instrumentos de música. E fugiu o sono, ou seja, o rei não conseguiu dormir. Eu creio que ali ele passou a noite sem conseguir dormir, clamando por Daniel, entristecido, porque quem é lançado na cova dos leões e não é devorado pelos leões? E ali o rei já